Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Homem Duplicado, do José Saramago. Esse livro foi lançado em 2002 e eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão do duplo, que é uma coisa bem legal, que eu gosto bastante na literatura. Bom, esse livro aqui conta a história do Tertuliano Máximo Afonso. E tem outros livros do Saramago que a gente nota assim que não tem, por exemplo, As Intermitências da Morte, ele não cita assim o nome das pessoas, só cita assim a mulher, a professora, coisa assim. E aqui ele cita e cita todos os nomes assim, todos não, mas alguns, a maioria completo. Por exemplo, Tertuliano Máximo Afonso, já é dito que ele tem um nome bem assim diferente. E mesmo assim ele é sempre citado todo. Também depois o Daniel, Santa Clara, Maria da Paz. Então são assim alguns nomes, né? Mas tem outros que não, tipo Helena. Bom, só uma curiosidade, vou começar a contar a história. Mas conta a história do professor Tertuliano. Ele anda assim deprimido, já faz um tempo que ele tá divorciado. Ele tem um relacionamento com essa mulher, a Maria da Paz. Ele tem 38 anos. Ele tem esse relacionamento com essa mulher, Maria da Paz, que é um relacionamento assim mais sexual, mais casual, mas que já dura 6 meses. Ele meio que quer terminar esse relacionamento já, eles já meio que estão afastados porque ele percebeu que ela tá gostando dele, assim, tá apaixonada, né? Então ele não quer entrar em outro casamento, outro relacionamento sério, assim. E ele tenta conversar com ela e dar a entender isso, e ele não consegue se fazer entender. Os dois, assim, parece que ele acaba dando mais esperanças para ela do que conseguindo terminar o relacionamento de fato. Ele anda meio deprimido já, então o professor da escola dele de matemática dá uma dica para ele se distrair, ir no cinema ou pegar uma fita para assistir. E ele diz que ele não é muito de filmes, mas daí ele aceita uma dica que o professor dá. Ele assistiu um filme qualquer que é uma comédia romântica chamada Quem Mata Porfia Caça, alguma coisa assim. E ele aceita, ele vai alugar a fita, ele vai lá, aluga, assiste o filme, não acha assim nada demais, é só uma comédia romântica boba. E daí quando ele vai dormir, ele se sente meio incomodado, como se tivesse uma presença na casa. E ele dorme, quando ele acorda, assim, ele sente que tem alguma coisa incomodando ele, ele pensa, é aquela fita que eu assisti. Então ele vai olhar o filme de novo e no começo aparece o que estava incomodando ele. O rapaz que trabalha na recepção, faz um papel secundário no filme, é muito parecido com ele. Ele pausa o filme, olha melhor e vê realmente que ele é assim, vamos dizer, e praticamente como se fosse um irmão gêmeo dele. Ele fica assim pensando, nesse mundo tem tanta gente que é comum achar uma pessoa parecida com você como um sósia. Né, ele pega e tá, só que ele começa a olhar, ele pensa, nossa, mas ele é realmente muito parecido comigo. Então ele decide assim, tipo, começa a ficar meio perturbado, ele decide descobrir quem é aquele ator que faz aquele papel secundário. É difícil saber porque o nome dele não vai aparecer no início e no final não aparece especificando o papel de recepcionista que ele fez. Então que ele vai na locadora e começa a procurar os filmes daquela produtora e vai daí ele tem um longo, até ele descobrir quem é, assim, vão várias páginas, ele tem um longo percurso, assim, tipo, de noites e fins de semana perdidos, assim, olhando vários filmes da produtora. Em alguns filmes ele vê esse ator, mas sempre em papéis secundários, às vezes que não tem nem fala. E isso torna bem difícil saber quem ele é. E esses filmes, assim, quando ele vai vendo esses filmes, ele acaba tendo certeza que não é só parecido, é mais do que um sócio, ele é idêntico a ele, assim, tipo, até assim, só mudando o corte de cabelo, a barba, ele é idêntico a ele, isso deixa ele extremamente perturbado, ele quer descobrir quem é essa pessoa, né, porque ele começa a ver que realmente ele é uma cópia ou um duplicado. Então ele fica obcecado com essa história e ele acaba descobrindo que depois de ver as fitas, ele anota os nomes que aparecem no final, os nomes que se repetem, ele acaba chegando ao nome de Daniel Santa Clara. Aí ele pega e procura na lista telefônica o nome desse ator e na lista telefônica ele não acha Daniel, mas ele acha alguns
alguns nomes assim com o mesmo sobrenome, ele liga para ver se de repente não é parente. E tem numa dessas, na maioria das ligações as pessoas não conhecem, e numa das casas que ele pergunta se mora o Daniel Santa Clara, a pessoa pega e fala assim, engraçado que ainda essa semana alguém tinha ligado perguntando por esse mesmo ator. E vocês têm que guardar bem essa parte aqui, por causa que essa parte é bem importante. Então, tipo, presta atenção nessa parte em que outra pessoa ligou para essa casa também perguntando pelo ator, porque depois, né, ela é tipo uma coisa bem chave. Bom, outra coisa também que... então ele descobriu, só que então ele não, como ele não descobriu o número, ele ligou para a produtora, e na produtora ele recebeu uma foto autografada, né, por eles mesmos, e tinha o número e o endereço, e na verdade o nome do ator não era Daniel Santa Clara, é um nome artístico, o nome do ator é Antônio Claro. Então ele consegue o número, primeiro ele consegue o endereço e vai disfarçado na rua onde ele mora para tentar ver ele não consegue ver ele, então ele liga. Quando ele liga, a mulher atende, a mulher fica rindo, por que você está fazendo essa brincadeira? E ele, o que a mulher do ator fala, por que você está fazendo uma brincadeira comigo, não sei o que, vou dizer para ele que você mesmo ligou para perguntar de si mesmo. Então ele percebe que ele tem a voz idêntica, então tipo é uma coisa assim de duplo mesmo, ele não só é igual na aparência, como ele tem a voz idêntica a ele. E então ele começa a ver, não, realmente isso aí, nós somos iguais, uma cópia, então ele fica mais perturbado ainda e ele fala pra mulher que não, que ele só quer conversar, que ele é um fã, de quando ele quer conversar com o marido dela. E ela fala pra ele, né, desse homem que ligou, e os dois se falam novamente por telefone, e o Tertuliano fala que desse caso de que eles dois são idênticos, ele não acredita, acha que de repente são só meio parecidos, não faz muito caso e fala que não quer encontrar com ele. Que mesmo que ele fale, mas você não tem uma cicatriz debaixo do joelho, duas pintinhas no braço, ele fala que sim, mas assim ele não tá acreditando, acha que é mentira, ele desliga e fala isso com a mulher dele. A mulher dele fala que ela ficou bem perturbada porque as vozes dele são idênticas, e ele percebeu isso também. E os dois acabam ficando muito perturbados com essa ideia de que tenha alguém igual, e ele começa a acreditar que de repente tem a verdade nisso. Então ele começa a ficar assim perturbado igual o Tertuliano. E a mulher dele também começa a se sentir mal com essa história. Então ele decide que seria melhor realmente se encontrar com eles. Ele conversa por telefone, né? E fala, né, que para eles irem em um lugar que é um sítio que ele tem afastado. O Antônio fala que ele vai levar a arma dele, uma arma, mas que possivelmente vai estar descarregada, porque ele não sabe quem ele é. Mas o Tertuliano, mesmo assim, ele quer ir, né, e ele vai se encontrar para eles verem. E quando eles se encontram, dá aquele choque inicial, principalmente pro Antônio, porque pro ator, o Antônio, porque ele imaginava que talvez tivesse alguma semelhança, mas não imaginava que eles fossem iguais. O Tertuliano já tá bem mais aliviado, ele, né, já sabia o que ele ia encontrar. Então eles passam assim a se medir, assim, da cabeça aos pés. Eles ficam nus, né, e vê que realmente eles são idênticos em tudo, até no tamanho do pênis. E as cicatrizes, tudo idêntico. Eles veem os documentos e eles veem que os dois nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Só que tinha aquela pergunta de quem é o duplicado, quem nasceu antes. Então, eles acabam sabendo que o ator, que é o Antônio, nasceu meia hora antes do Tertuliano. E ele fala, meu amigo, você então é o duplicado, você é a cópia, né? Eu sou seu original. O Tertuliano, ele fica bem mais aliviado depois desse encontro, ele só quer seguir em frente. Tanto que ele envia pro outro a barba que ele usava para se disfarçar, para ir tentar ver o outro se era igual a ele, e o outro vê essa barba como uma ofensa, querendo dizer que ele teria que se disfarçar. O casamento dele fica muito abalado, né, por saber que tem outro homem idêntico a ele, ainda mais agora que ele tá conseguindo papéis não tão secundários, ele conseguiu o papel de um advogado. Então ele tá conseguindo assim papéis maiores, né? Então ele fica perturbado com o fato de ter uma pessoa idêntica a ele. Ele sabe que o Tertuliano vai fazer nenhum escarcel porque os dois não querem que ninguém saiba, além da mulher dele, nem para Maria da Paz o Tertuliano não contou, porque eles não querem ser assim atração de feira, atração de circo, sabe? Como
Então, mas ele começa a se preocupar que ele tá conseguindo papéis maiores, tem alguém igual a ele. Ele fica com rancor também, e ele decide, assim... bom, depois eu falo essa história. Primeiro falar que o Tertuliano tava se sentindo bem, mais de boa com essa história de ter o duplo, e ele finalmente conseguiu, assim, enxergar a Maria da Paz, essa mulher com quem ele tinha um relacionamento, e ele meio que envolveu ela na trama, mas não contou pra ela exatamente o que estava acontecendo, mas ele disse que um dia ele ia contar pra ela o que estava acontecendo com ele, que ele andava perturbado, e ele decide que quer casar com ela, ele realmente começa a ver ela mais do que uma mulher só pra sexo casual, e ele acaba se apaixonando por ela. E justamente nessa época em que ele está mais tranquilo com essa questão do duplo, o Antônio, claro, não está nem um pouquinho tranquilo e ele decide se vingar. Mas essa vingança que ele vai fazer, o Tertuliano vai, não só vai ter que, vai saber como vai ter que engolir, e ainda o Tertuliano vai tentar se vingar do Antônio também. E nessa vingança eu não posso falar mais nada, porque esse fim é um fim surpreendente, tipo, incrível. Assim você fica assim de queixo caído, é aqueles finais assim, né? Bom, então daqui eu não posso falar mais, né? Mas outra coisa que eu queria falar, assim, tipo, muita gente tem esse receio de ler os livros do Saramago por conta da escrita dele, acho que eu falei no Caim também, né? Que a escrita dele é assim, aquela escrita diferente, como ele costuma não botar muitos pontos finais, mas às vezes ele põe o ponto final como uma vírgula e não tem aquela distinção de quem tá falando com travessão, parágrafo, fulano, Tertuliano começou a falar, parágrafo, travessão, parágrafo, depois Antônio começou a falar, travessão de um parágrafo. Não, é tudo na mesma linha. O que muda, assim, pra te saber quem tá falando é uma vírgula. Quando tem a vírgula é outra pessoa que tá falando. E tem também esses capítulos, assim, que tem parágrafos, assim, ó, os parágrafos duram páginas, assim, então tu lê, assim, tipo, às vezes tu parece que tu lê de um fôlego só, tu vai lendo, assim, rápido, porque não tem, ó, aqui tem um parágrafo que acabou, mas tem as páginas, assim, que são as páginas, assim, que tu olha, ó, são páginas cheias, ó, tipo, ó, que terminou, né, mas, assim, a maioria das páginas são cheias, assim, tipo, são parágrafos, assim, que duram capítulos, às vezes, né, então isso me assusta as pessoas, mas eu acho que você vai se acostumando, eu me acostumei, gosto muito de Saramago, e esse livro é um ótimo livro, um livro imperdível. E que eu ia falar da questão do duplo, é que o duplo é uma coisa muito recorrente na literatura. Eu falei no meu outro vídeo do Dorian Gray, que tem essa questão do duplo no quadro. Tem também o Médico e o Monstro, que tem a questão do duplo. O Dostoiévski fez... Então é uma coisa, um livro sobre o duplo. Tem o Edgar Allan Poe, tem também um conto, William Wilson. E vou indicar também assim um filme que é Verônica e Veronique, que fala sobre uma mulher que ela encontra um dia uma sósia, uma mulher igual a ela. É um filme que eu gostei bastante. E esse livro aqui do Homem Duplicado, ele tem um filme que é Enemy, com o Jake Gyllenhaal. Em português ficou O Homem Duplicado. E só que eu não tenho muita vontade de... Não, acho que eu não vou ver, talvez eu veja, porque eu ouvi falar que o final é diferente. Eu acho que o final desse livro é intocável, tipo, não teria que mudar nada, então não, já me desanimei. Mas talvez, né, quem sabe eu veja, né. Mas aqui fica a dica, né? Olha a capa do livro ali. As capas dos livros do Saramago, da Companhia das Letras, eu até peguei aqui. Elas mudaram, agora é assim, tipo, com essa escrita, assim. Eu achei legal também, porque elas são assim coloridas, tem umas que são laranja, amarela, essa aqui é rosa, ó. O Homem Duplicado, mais simples, mas também não deixa de ser bonita também. Antes, tá todo mundo acostumado que por muito tempo as capas dos livros do Saramago, da Companhia das Letras, eram como uma espécie de arte no fundo, tipo, por exemplo, essa daqui, deixa eu mostrar aqui uns que eu tenho. Caim, né? Também era bonito. Eu gostei também dessas capas novas, sabe? Daquela rosa ali. Essas aqui são as capas antigas, todos os nomes, as intermitências da morte também. Então, tipo, mas essa capa aqui também é bonita, tá? Eu gostei. Bom, agora fica a dica de um baita livro. E eu li, nesse meio tempo, eu li Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Ótimo, vou fazer resenha, vai ser minha próxima resenha, inclusive. E agora eu tô lendo, comecei a ler recentemente, O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex,
que é aquele livro sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que morreram muitas pessoas. Um livro que ficou mega famoso, ganhou o prêmio Jabuti. Então é isso, se inscreva, se gostou dá um like. Obrigada.